Olá a todos, bom dia, muito bom dia. Bom dia, quinta-feira, né? Hoje nós vamos dar continuidade, né, aquele tema lá da gratidão, onde lá no vídeo anterior, eu comentei sobre o sentimento gratidão, né? E como que a gente faz para sentir gratidão, né? Para estar sempre grato, né? Para ver a vida de forma mais positiva. E lá nesse vídeo eu comentei que o caminho é um pouco longo, né? Porque requer um desenvolvimento pessoal, um autoconhecimento, né? Porque a partir do momento que você conhece quem você é, a maneira como você funciona, você passa a respeitar os seus limites, né? E respeitar os seus limites, você passa a entender, né, sobre os seus sentimentos, a equalizar, né, suas emoções, suas qualidades, seus defeitos, né? Você passa a acolher tudo aquilo que você é e se aceitar, né? Eu acho que esse é o grande segredo aí de praticar o amor próprio, né? Porque por muitos anos na minha vida, por exemplo, eu sempre tive uma autoestima muito baixa e passei situações muito difíceis, né? Por conta de ser permissiva demais, de não ter coragem de expressar, né, aquilo que sentia, de colocar limite nas relações. Então, assim, automaticamente a gente acaba criando relações tóxicas, né? Mesmo que a relação tenha tudo para ser saudável, você não sabe lidar, né? Porque você não sabe dominar seus sentimentos, você não sabe identificar o que você está sentindo de fato naquele momento e conseguir elaborar aquilo, né? Conseguir equilibrar aquilo, porque muitas vezes a gente está só tendo uma reação a alguma memória que ficou aí guardada por uma outra questão e a gente reage instantaneamente a algum determinado evento de maneira negativa muitas vezes e acaba trazendo conflitos, né, para as relações. Então eu acredito que seja muito importante a gente falar sobre essa questão do amor próprio, né, e como trabalhar o amor próprio, porque por muitos anos eu fiquei sem conseguir saber, sem conseguir entender, perdida nesse mundão de meu Deus, assim, como que eu vou fazer com esse negócio de amor próprio? O povo fala se ama, mas tá, e aí? Né? Então, assim, eu acho que a busca por conhecimento é muito importante, né? E a partir do momento que você começa a estudar diversas questões, você passa a ter uma maior clareza mental, né? Onde você passa a entender que amor próprio, né, é exatamente você definir dentro de si, né? Olhar para você e perceber mesmo de verdade quem é você, né? Olhar todas as suas qualidades, os seus defeitos, as suas competências, né? As suas inapetências. Porque muitas vezes a gente se sente incompetente, né, perante uma situação, mas estar incompetente perante uma situação não significa que você vá ser para sempre incompetente nessa situação, né? Significa apenas que você ainda não tem habilidade suficiente para lidar com aquilo, mas que você pode aprender, né? Porque você é um ser humano como outro qualquer. E sendo um ser humano como outro qualquer, se alguém teve a capacidade de aprender, você também tem. Desculpa. Então, é a gente aprender, né? É olhar para si e perceber, porque muitas vezes a gente fica enaltecendo demais nossos defeitos, né? Porque a gente vive numa sociedade de muita crítica e a gente tem essa crença coletiva automática de autocrítica muito grande. Então a gente tende a reforçar nossos defeitos o tempo inteiro e esquecer das nossas qualidades, né? E isso faz com que a gente se sinta inferior, né, a respeito dos outros. Então eu trago hoje algumas dicas, né, com relação ao amor próprio que eu venho praticando e
te asseguro que tem um efeito transformador, de fato. Então, eu sugiro que você faça o teste, né? Então, a primeira coisa, né, é você olhar para si, diante de um espelho, ou pegar um papel e uma caneta e anotar, né, o que você vê como qualidade em você, né? O que você vê como defeito em você. Com questão, estou falando das questões, né, de qualidade mesmo, assim, de sou uma pessoa amorosa, sou uma pessoa receptiva, sou uma pessoa comunicativa, né? Defeitos entre aspas, que para mim defeito é qualidade mal aplicada, né? Sou uma pessoa sou uma pessoa tímida, sou uma pessoa um pouco arrogante muitas vezes, sou uma pessoa insegura, né? Então, assim, perceba o tanto que o que todo mundo chama de defeito são qualidades mal aplicadas, né? Porque uma pessoa que está insegura, ela não tem confiança, né? É a dualidade. Então, ela está no extremo. E a gente tende muito a fazer isso. Então, assim, por exemplo, uma pessoa que é muito permissiva na vida, quando chega um momento que ela cansa, né? Porque se machuca demais, ela passa a ser completamente cortante, né? Tipo, coloca limites em tudo e de maneira agressiva muitas vezes. Então, ela passa a ser grosseira, né? Arrogante. As pessoas começam a falar, nossa, que isso, né? Não precisava disso tudo e tal. Então, a gente tende a sair de um extremo e ir para o outro extremo, né? Quando a gente começa a perceber, né, que os defeitos nada mais são do que qualidades mal aplicadas, a gente passa a tentar achar um ponto de equilíbrio nessas questões, né? Então, se eu tenho uma dificuldade de comunicação, eu preciso ler mais em voz alta, né? Trabalhar essa questão de perder a timidez, porque timidez também muitas vezes é uma questão de insegurança, né? De achar, de estar sempre preocupado com a validação do outro, né? O que o outro vai achar. Então, quando a gente fala de amor próprio, quando a gente trabalha amor próprio, um dos quesitos mais importantes que eu penso é se desvincular dessa necessidade de opinião alheia, né? Primeiro porque eu acredito que ninguém está nem aí, né? A verdade é essa. Por mais que alguém te julgue, em algum momento, vai ser apenas em algum momento e aquilo vai ficar para trás e o julgamento do outro, né, não deve ser trazido como uma verdade absoluta, porque a gente tem que olhar para nós e saber quem somos, né? Porque quando a gente sabe quem a gente é, a gente dá menos valor à opinião alheia, seja de quem for, né? E quando uma pessoa que a gente gosta muito, né, critica, muito normalmente essa crítica, ela pode ser uma crítica construtiva. Então é importante que a gente pare e analise dentro daquilo que a gente percebe de nós, né, se aquela crítica tem um fundamento. Se não tem, joga fora. E se tem, a gente trabalha para melhorar, né? A gente não fica triste, deprimido, porque muitas vezes a gente fica levando as coisas muito pro lado pessoal, né? Como assim levando as coisas pro lado pessoal? Por exemplo, se a minha mãe ou algum amigo, né, vem dizer, por exemplo, olha, toma cuidado, você anda sendo grosseira demais com as pessoas, ou você anda magoando demais as pessoas e tal. Eu não preciso ficar chateada, magoada com o que aquela pessoa me disse, entende? Como se eu relacionasse o que aquela pessoa está dizendo ao fato dela gosta de mim ou não.
E são coisas diferentes, né? Às vezes a pessoa, por gostar, está querendo te alertar de alguma questão. E vale a pena a gente pensar sobre a questão, né? E não automaticamente trazer para si, já ficar se sentindo dolorido ou magoado, enfim, né? Essas coisas que a gente tende a se sentir. Então, quando a gente passa a fazer esse exercício de olhar para nós, entender quem somos, né? Quais são os nossos valores, né? O que a gente acredita, se a gente preza honestidade, o que a gente preza na vida e o que a gente traz para nós, né? Como valores. E a gente passa a viver de acordo com aquilo que a gente acredita, né? Porque eu vou ser muito sincera com vocês. Eu passei muitos anos na minha vida sem definir isso muito bem, né? Então, eu não definia isso e eu ficava perdida, né? No meio do mundo, aceitando toda e qualquer coisa, porque não tinha definido dentro de mim o que eu queria para mim, como relacionamentos, como circunstâncias na minha vida, entende? Então, quando você não tem isso claro, automaticamente você vive aí à mercê, né, de qualquer coisa. Então, é importante que se faça essa introspecção, né, para que você consiga perceber quem você é de fato, né, e entender que a opinião alheia não valida, né, quem é você. Quem valida quem é você mesmo. Então, olhe para si, né? Perceba aí quais são as suas questões. E se você está muito chateado, muito chateada com alguma coisa, se sentindo incapaz, se sentindo inútil, se sentindo, né? Se colocando para baixo, é bacana que você pare, porque a mente faz isso, né? A gente fica rodeando 1000 pensamentos a respeito de nós mesmos, e normalmente são pensamentos negativos e levam a gente para baixo. Faz com que a gente vibre mais baixo e isso não é muito legal, né? Então é importante que você olhe para si e se questione a respeito dos seus pensamentos negativos a respeito de si mesmo, né? Se questione, mas por que eu estou pensando isso de mim, né? Porque se eu não conseguir determinada coisa na minha vida, eu não consegui por quê? O que faltou para eu conseguir aquilo, né? E se você realmente quer essa determinada coisa na sua vida, é só você reajustar, né? Tudo aquilo que você precisa reajustar para conquistar o que você deseja, porque você é capaz de conquistar qualquer coisa, né? A questão está justamente no você se sentir capaz, se sentir merecedor, merecedora, né? De ter essa coisa. Então, jamais diga eu sou incompetente, né? Diga eu estou incompetente, né? Porque você pode sim trabalhar essas competências para alcançar o que você deseja. Então é isso, fica aqui minha dica de hoje de amor próprio e eu vou fazer uma leitura, né? Rapidinho aqui, para ver o que o universo traz para nós de mensagens nesse momento. Então eu agradeço a todos que assistiram até aqui, se conectem. Se conectem e vamos ver, né, o que o universo traz para nós de leituras. Então, nós começamos já com o mago, né? A carta do mago traz justamente essa questão, essa mensagem de falar que todos nós temos dentro de nós todas aquelas competências, todas as ferramentas necessárias, né, para adquirir toda e qualquer competência que a gente queira na nossa vida, né? Se a gente, por exemplo, se acha muito amargurado ou está muito amargurado, se a gente se acha muito mal-humorado, muito triste, a gente tem, né, competência, habilidade, inteligência para reestruturar tudo isso e trazer tudo aquilo que a gente quer ser, né? Se a gente muitas vezes se sente inapto a ter administração financeira, por exemplo, né? Isso sempre foi uma grande questão na minha vida, porque eu nunca soube organizar minhas finanças. Enquanto eu neguei isso na minha vida, por exemplo, eu não conseguia ter uma estrutura, né? E a partir do momento que eu admiti para mim, né, que aquilo estava errado e que eu precisava aprender sobre, né, eu
passei a abrir minha mente e principalmente meu coração, estar mais receptiva a entender as questões, porque muitas vezes chegavam com contas e contas à minha frente, à minha volta, e simplesmente meu cérebro fechava, não queria nem ver. Então, estar receptivo é muito importante. E quando você se abre para os novos aprendizados, né? Você expande, está sempre em crescimento e automaticamente você se sente melhor. Isso é muito bom. Então vamos lá, né? Vamos ver aí o que o universo traz de mensagem. O mago, o fardo, além da ilusão, paciência, né? Aqui me fala exatamente dessa questão, né? De pessoas que estão aí muito apegadas, né? A determinadas formas de pensar, a determinadas formas de ver, né? De olhar para si, de como se vê, de como vê o mundo. Porque a maneira como eu me vejo, normalmente é a maneira como eu vejo o mundo, né? Então, se eu me olho sempre com como uma pessoa com muita crítica, né? Se eu estou sempre me criticando muito, achando que eu não estou valendo nada, muitas vezes eu procuro olhar para fora e colocar todo esse valor que eu acho que não tenho, né? Mas na verdade é o valor que eu tenho e que eu não consigo olhar e admitir. Então aqui me traz muita questão de pessoas que estão aí apegadas, né? Como assim apegadas? Muitas vezes é inconsciente, você não percebe o tanto que você está fixado numa determinada forma de pensar, né? A respeito de si mesmo e a respeito do mundo. E aqui fala que você tem todas as competências para que você possa pacientemente, amorosamente, né, olhar para si, desmistificar essas questões, né, além da ilusão, né, tirar essas ilusões a respeito de si mesmo, de que você não é capaz, de que você não tem utilidade, de que você não serve, né? Aqui me traz muito forte a questão de que você não está à altura das pessoas, né? Você não é merecedora, né? De relações dignas. Então, assim, volte para dentro, trabalhe essa questão com amorosidade, né? Corte todos esses tipos de pensamento, porque pensamento alimenta pensamento e gera sentimento, né? E faz com que você se sinta mal. Então, assim, mude a frequência. De que forma eu mudo a frequência, né? É saindo da tristeza e correndo para a alegria? Não. É acolhendo a minha tristeza e percebendo que se eu não sou. Se eu estou triste naquele momento, é porque eu preciso apenas entender que eu posso mudar a minha forma de ver a mim mesmo. Entende? Então, existem vários tipos de exercício, né? Um deles é a afirmação em frente ao espelho, né? Parece brincadeira, eu faço como uma brincadeira e me sinto muito bem, que é de olhar para mim e questionar o porquê que eu acho que eu sou tão insegura assim. Por que que eu acho que eu estou triste, tão triste assim, né? Por exemplo, eu terminei uma relação e estou sofrendo muito com essa questão e achando que eu não sou merecedora de amor, que eu não sou merecedora de afeto, que eu não sei fazer as coisas direito, né? E aí, nesse momento onde eu estou muito triste, pensando todas essas bobagens a respeito de mim mesmo, eu vou lá na frente do espelho e falo assim, mas por que que você acha isso, né? De fato, você fez ações, quais foram as ações que você acha que você cometeu e que não colaboraram para o crescimento dessa relação, né? Você agiu com muito ciúme, por exemplo. Então, assim, se você agiu com muito ciúme, vamos tratar a questão da segurança interna, né? Por que que eu estou sentindo ciúme? Eu estou com medo de quê, né? Porque sim, porque eu sou uma pessoa bonita, eu sou uma pessoa agradável, eu sou uma pessoa que sei me relacionar. Então, eu preciso apenas de alguns ajustes, né? E não trazer a culpa toda para si, né? A culpa, eu não gosto dessa palavra, não. A responsabilidade toda para si.
porque relação é sempre 50%, né? Se a coisa não flui, os dois lados não estão colaborando muito. Então é importante que a gente perceba quais foram as questões que nós agimos incorretamente e ajustar e fazer um ajuste para que da próxima vez a gente consiga trabalhar essas questões, né, aplicar de forma correta, entende? Porque a vida nada mais é como do que um eterno aprendizado, né? Então, assim, se a gente observar as crianças, por exemplo, a gente aprende a andar andando, a gente aprende a falar falando. Então, a gente erra muitas vezes, né? Quem tem filho sabe, quem convive com criança também sabe. A criança já não começa falando tudo corretamente, né? A gente vai ensinando a criança ao longo do percurso e elas vão praticando até alcançar um nível de comunicação mais assertiva, né? Mais clara, mais correta, né? De acordo com o idioma de cada um. A questão do caminhar, a mesma coisa, a criança engatinha, cai, levanta, aí começa a dar os primeiros passos, cai, machuca, levanta, andar de bicicleta, a mesma coisa, namorar, a mesma coisa, se relacionar, a mesma coisa, né? Ninguém nasce aprendendo nada, então é importante que a gente se permita errar também, né? Cada erro é uma lição para que a gente aprimore nossas qualidades sempre, né? E se sinta equilibrado mediante a vida. Isso é muito importante. Então, aqui fala que é um processo, né? É um processo. E para quem está aí analisando, né? Qual que vai ser a colheita de suas questões, aqui fala que é muito importante que você corte todo e qualquer tipo de pensamento negativo a respeito de si mesmo, tá bom? Quando surgir um pensamento negativo a respeito de si mesmo, faça uma análise desse pensamento no sentido de questioná-lo e não de fortalecê-lo, né? Porque quando a gente fortalece um pensamento negativo de nós mesmos, normalmente a gente fica afirmando que a gente é incompetente em alguma coisa, que a gente não presta para qualquer coisa e a gente não é, a gente está, né? Então, se a gente não teve competência para determinada ação, a gente pode adquirir, né, treinar e adquirir competência para tal ação, basta querer, tá certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se essa leitura ressoou com você, leve para o coração, faça a sua transformação, né? Amor próprio se faz muito importante para que a gente se sinta bem com a gente e comece a se relacionar melhor com as pessoas, tá bom? Deixa aí no comentário o que você achou desse assunto. Sugestões são sempre muito bem-vindas, tá certo? Beijos no coração e até a próxima.